Evangelho de Marcos, nós vamos ler esse mesmo texto nos outros evangelhos também, mas vamos começar com Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus. Vamos agora a Mateus capítulo 4, versículo 18. Os três primeiros evangelhos são o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou semelhantes, similares, que narram a biografia e o ministério de Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Vamos aqui a Lucas, capítulo 5, Lucas 5. Do versículo 1 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor que fale aos seus corações nesse momento, aos nossos corações, ao meu, aos de vocês.
Senhor, aceita a nossa gratidão por estarmos aqui nessa manhã diante da Tua presença. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor disse que estaria presente. Nós cremos no Senhor, na Tua palavra, e também sentimos no nosso coração o ardor da Tua presença neste lugar. A Tua palavra é a verdade, e por isso nós queremos pedir ao Senhor, dá-nos a Tua palavra nesta manhã. O arroz, o feijão alimentam o nosso físico, mas a Tua palavra nos alimenta espiritualmente. E é isso que nós te pedimos nessa manhã. Livra-nos também de toda perturbação, de toda inquietação, que seja um tempo de paz, um tempo também de crescimento espiritual, de aprendizado, ó Deus, e de rendição dos nossos corações ao Senhor. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém? Os textos são similares. Lemos 3 textos aqui sobre o chamado de Jesus para o discipulado. Apesar de serem textos sinóticos similares ou paralelos, como costumamos chamá-los, esses textos eles têm algumas coisas em comum. E isso é muito importante para nós nessa manhã. A primeira coisa que às vezes nós lemos o texto e não nos apercebemos por causa do nosso tempo e da nossa cultura é o fato de que o ofício naquela época era o ofício do pai e era o ofício dos filhos. Os filhos, principalmente os filhos homens, até determinada idade, eles eram criados pelas mães, eles ficavam com as mães, para poder receber os primeiros ensinamentos bíblicos, os ensinamentos da Torá. E quando eles alcançavam uma determinada idade, aí pelos 8, 9, 10 anos de idade, eles já começavam a acompanhar os seus pais. Então é por isso que nós lemos aqui que os irmãos estavam juntos. Porque o ofício era o ofício da família. O trabalho era um trabalho familiar. As empresas, os empreendimentos, né, a produção agrícola, agropastoril, ela acontecia numa perspectiva familiar. O mundo mudou, e mudou muito, a partir do século XVIII, o ano de 1776, quando nós temos a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o mundo mudou e mudou completamente. Então, esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo diferente. Não só pela distância histórica, mas pelos costumes, pelos hábitos. E nós precisamos entender o nosso tempo, e precisamos entender o tempo de Jesus, e não perder aquilo que é essencial, mesmo com a mudança do tempo. Então, nós encontramos ali Pedro e André juntos, no ofício de pescar. Nós encontramos João e Tiago, ou Tiago e João. Tiago era o mais velho e João, com o pai, que ainda era vivo, Zebedeu, também ambos no ofício de pescar. Eu faço esse pano de fundo aqui para nós entendermos até o processo do discipulado. A vida ela era muito mais próxima e muito mais comunitária. A vida ela era muito mais familiar, ela era muito mais próxima, mais relacional. Havia uma solidariedade, né, uma aproximação e um reconhecimento entre as pessoas que era muito mais próximo, muito mais familiar. É interessante também que muitas vezes que você vai citar o nome da pessoa, esse nome ele é referendado pelo nome do pai.
Tiago e João, filhos de Zebedeu. Ou seja, a identidade da pessoa ela estava relacionada ao grupo. A identidade da pessoa não era simplesmente uma identidade individualizada. Isso ainda é muito comum no Oriente. No Oriente, no Japão, quando você pergunta o nome de uma pessoa, ela não dá o seu nome individual. Primeiro ela dá o nome da sua família e depois o seu nome individual, pessoal. Interessante, o que isso quer dizer? Por que a pessoa dá primeiro o nome da família e depois o nome dela? A identidade dela é familiar. A identidade dela é comunitária. A identidade dela é dada pelo grupo. Vocês conseguem compreender? Por isso que no Japão e outras partes do Oriente, se um indivíduo de uma família fizer alguma coisa errada, ele mancha a família inteira. Por isso que eles zelam muito pelo nome e pela honra, porque eles carregam o nome de uma comunidade, eles carregam o nome de um clã, eles carregam o nome de uma família. Se ele fizer uma besteira, não é só ele que vai ser envergonhado, é a comunidade inteira, é o clã, é a família toda que vai ser envergonhada. Por isso que primeiro ele dá o nome da família para depois dar o nome dele. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Se naquela família tiver um ladrão e ele der o nome dele de família, todo mundo já trava. Porque sujou a família. Então, a perspectiva bíblica, a ideia bíblica da identidade, ela é sempre comunitária. Mas, como eu disse para vocês, depois da Revolução Industrial, a vida urbana, a solidariedade ela deixou de ser mecânica, passou a ser orgânica, e no mundo industrializado, no mundo dos serviços, no mundo da especialização, não é mais o mundo dos ofícios, a identidade, a pessoalidade, ela é individual e não mais pela família, é muito mais funcional. Por exemplo, quando você vai no médico, você quer saber de que família que ele é? Você quer saber quem é o pai dele, a mãe dele, se é uma família honesta, se é uma família íntegra, se é uma família de boa formação? Não. O que você quer saber quando você vai no médico? Você quer saber se ele é um bom profissional e se vai valer a pena o dinheiro que você está pagando. E o que isso sinaliza para nós? Os valores mudaram. Os valores deixaram de ser relacionais, pessoais e passaram a ser comerciais. Exatamente. Deixou de ser o ser e passou a ser o ter. Então, numa sociedade urbana, numa sociedade industrial, né, divisão do trabalho, especialização, as pessoas não se reconhecem mais como pessoas. É triste, não é? Mas é verdade. Nós não nos reconhecemos mais como pessoas, como relacionamento. Nós nos reconhecemos mais pelas funções, por aquilo que nós fazemos, e não por aquilo que nós somos. Entender isso é fundamental para poder entender o Evangelho. Porque o Evangelho, ele valoriza o ser. O Evangelho valoriza a pessoa, as relações interpessoais,
a maneira como nós vivemos em comunidade, a maneira como nós vivemos em igreja, a maneira como nós vivemos na nossa sociedade, a maneira como nós vivemos no nosso bairro, a maneira como nós vivemos no nosso prédio e, principalmente, a maneira como nós vivemos em nossa família. Se você for um ouvinte atento e observador, você vai perceber que o mundo hoje é um mundo que trabalha desconstruindo todos os valores do Evangelho. A família, a pessoa, os relacionamentos e por aí afora, né? Então, quando nós pensamos em Igreja de Jesus, quando nós pensamos no Evangelho, quando nós pensamos no discipulado, nós estamos pensando num resgate desse ser humano, como ser humano, alguém extremamente valioso para Deus. O ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, ele tem um valor incomensurável para Deus. Como é que nós percebemos esse valor que o ser humano tem para Deus? Por que esse ser humano tem tanto valor para Deus? Por quê, gente? Essa pergunta é básica, essa é da primeira aula da escola bíblica dominical. Por que o ser humano, ou como é que nós sabemos e entendemos por que o ser humano tem tanto valor para Deus? Porque Deus se encarnou, porque Deus veio a esse ser humano e assumiu a forma dessa criatura, viveu como essa criatura e deu a sua vida por ela. Então, onde está o amor de Deus pelo ser humano? Em Jesus. Jesus é o reflexo da imagem de Deus. Quem quiser conhecer Deus, olhe para Jesus. Quem quiser conhecer o amor de Deus, olhe para Jesus. Jesus. Amém? Se tiver alguma pergunta, estamos preparados aí para receber as perguntas? Pode passar pelo chat as perguntas, se quiserem participar. Então, primeiro esse pano de fundo, não é? É uma sociedade não industrial, não existe essa produção em massa, não existe bens e serviços na quantidade que nós temos hoje. Gente, todas as vezes que eu entro num supermercado e vejo aquela quantidade de coisas, de bens e serviços, de mercadorias, eu entendendo um pouquinho, eu fico abismado. Até porque sou de um tempo, né? Nasci na década de 60, vivi os anos 60 de muita penúria, um Brasil rural que ensaiava com o Juscelino Kubitschek a vir a ser um Brasil industrial. Você ia na venda, né? No meu caso, a gente ia lá na venda do Seu Adão, cadernetinha. O pai trabalhava, depois de 3 meses é que recebia o salário, o dinheirinho, aí você ia lá, depois de 1 mês, 2 meses, na venda, pagar o Seu Adão. Mas a gente conhecia o Seu Adão, ele conhecia nós também. A relação, né? Ela não era tão comercial, ela era pessoal. Hoje você entra no mercado, você quer saber quem que é o dono do mercado? Não, você quer saber do produto que tem lá e do preço. Se o preço for bom, você vai. Se o preço não for bom, você não vai, porque o que move as relações é a troca. O que move as relações é a troca. É o money, 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 né? Então, esse é o mundo que nós vivemos. E são esses valores culturais que nós precisamos quebrar. Nós precisamos
viver a vida de Jesus. É óbvio que não vamos voltar ao tempo e nem queremos isso, né? De jeito nenhum. A indústria é um avanço enorme, a produção em massa, né? Na minha época de menino, você ter 2 pares de roupa era um grande feito. Hoje, a maioria das pessoas tem 10, 15, 20 pares de roupa, né? Aham, aham. Isso, mas aham. O que prevalece é o fato, né, de que nós vivemos hoje numa cidade industrial, que as relações elas são baseadas na troca e não mais interpessoais. Nós perdemos. Nesse aspecto, nós perdemos. Nós perdemos os vínculos familiares, nós perdemos a relação familiar, nós perdemos a relação fraterna, e nós fomos perdendo essa relação de comunhão dentro até mesmo da igreja. Nós vamos ficando individualistas na nossa vida privada, no nosso mundo privado. É tão interessante isso, né? Eu cito como exemplo, né? Um bom exemplo, pode ficar tranquilo. Um dia, sentindo a ausência, eu comecei o pastorado, muito novo, inexperiente, e sentindo a ausência de uma família da igreja, eu liguei na casa dos irmãos. Né? Para mim, eu estava fazendo um grande feito. Eu liguei na casa dos irmãos perguntando, olha, estou sentindo falta de vocês, não estou vendo vocês na igreja. Gente, a irmã saiu comigo na testa, que eu já sou tímido, meio introspectivo, né? Porque ela achou que eu estava cobrando a presença dela. Não, querido, não é isso não. Batista é um pouco diferente, a gente não patrulha ninguém, né? Eu estou sentindo falta de vocês mesmo. Então tem gente que ele não quer, ele quer viver a vida privada dele. Ele quer viver a vida privada dele, ele quer entrar na igreja e sair sem ser reconhecido, sem cumprimentar, sem dar bom dia, boa tarde. Mas isso não expressa o espírito do cristianismo. A verdadeira vida cristã ela é comunitária. Eu não sei se eu vou te dar uma notícia boa ou ruim, mas se você quiser ser um crente, um servo de Deus, você tem que repartir sua vida. A sua vida diz respeito aos outros, não só a você mesmo. No mundo de hoje, né, esse mundo urbano, industrializado, não estamos falando de fofoca também não, por favor, né? Isso é antibíblico também. Mas nesse mundo cristão, mundo do Evangelho, a nossa vida ela diz respeito aos outros. Nós nos importamos com os outros e também permitimos que os outros se importem conosco. Isso não é simplesmente uma tarefa eclesiástica, pastoral. Isso é uma tarefa da igreja toda, né? De vínculos, de amor, de compromisso, de vivência comunitária. Nós precisamos saber da vida uns dos outros, não para fofocar, mas principalmente para ajudar, edificar e nos fortalecer espiritualmente. Amém? Vou adiante aqui, estou falando do discipulado de Jesus. Já dá para perceber, como eu lhes disse, a questão do ofício, né? Então o menino ele já era instruído. Eu lendo Max Weber um tempo atrás, eu acho que Ciência e Vocação, se não me falha a memória,
Ele dizendo que uma das razões pelas quais os judeus se destacam e destacam muito intelectualmente no mundo como um todo, é pelo fato de que as crianças aprendem a ler muito cedo e decoram a Torá. A língua hebraica não é uma língua fácil, assim como a japonesa, já mexe com as estruturas da mente. E a criança aprende a ler e escrever muito cedo e aprende a exercitar a mente decorando a Torá. Quando ela chega aos 13 anos, que vai fazer o Bar Mitzvah, que um menino de 13 anos é considerado um homem, 13, 14 anos, inclusive pode casar, não se ajuntando maritalmente, mas já pode oficialmente casar aos 14 anos, para se ajuntar maritalmente depois, mas ele já sabe de cor a Torá. E sabe o que é a Torá? Os 5 livros do Pentateuco. Quais são os 5 livros do Pentateuco? Isso. Nós não estamos sabendo nem o nome dos 5 livros, né? E nem a ordem. Eles sabem os 5 livros de cor. E são perguntados no Bar Mitzvah e eles respondem de cor. Os nossos filhos não sabem mais os 10 mandamentos de cor. Os nossos filhos não sabem mais a oração do Pai Nosso. Eu não vou falar mais, que a gente vai ficar deprimido, né? Mas o menino, quando ele chegava para o pai, para aprender o ofício de trabalho, já sabia tudo isso. Então, perceba, o que aconteceu de diferente de lá para cá? O que aconteceu de diferente? Lá eles se preocupavam primeiro com a formação espiritual, depois com a formação profissional. Primeiro o menino é formado espiritualmente com a mãe, tanto é que um menino nascido de pai judeu e mãe gentia não é considerado judeu, mas um menino nascido de mãe gentia e pai gentio, ele é considerado judeu, porque é a mãe que ensina. A mãe gentia e pai judeu, o menino não é considerado judeu. A mãe judia e o pai gentio, o menino é considerado, porque é a mãe que ensina. É a mãe que dá a formação espiritual. Então, primeiro a formação espiritual, depois o ofício, depois a profissional. Depois ele vai para trabalhar com o pai. Ele vai aprender o ofício com o pai. E hoje, como é que é hoje? Como que é hoje, gente? Então, fazer essa roda girar ao contrário é um desafio muito grande. Fazer essas coisas entrarem na nossa cabeça, que eu disse, nós não vamos voltar ao tempo, é impossível, não vamos viver como os judeus, somos outra cultura, graças a Deus por isso, mas tem alguns princípios e valores que nós não podemos abrir mão. Outra coisa, a formação espiritual dos nossos filhos, a igreja ajuda. Mas o tempo que eles passam na igreja é incomparavelmente menor do que o tempo que eles passam onde? Na creche, na escola, no balé, no futebol, nos cursos de línguas, né? São tudo isso, tudo muito bom. Mas nós precisamos entender como que as coisas funcionam. Para lá na frente, né, aí a gente sofre. Porque por que a gente sofre? Chega lá na frente, aí o menino vai para a universidade e não tem formação espiritual nenhuma. Chega lá, as primeiras aulas que ele ouvir do materialismo histórico, ele vai se encantar.
Porque o materialismo histórico, ele coloca a força de transformação do mundo na economia e na força humana, na possibilidade humana. É o homem. O centro é o homem. E ele vai se encantar por outras coisas porque ele não tem informação espiritual, ele é vazio espiritualmente. Então, quando nós pensamos em discipulado, nós precisamos pensar em todas essas coisas. Eu comecei a minha vida profissional como professor, a Márcia cabeleireira, né, os irmãos sabem disso, mas nós dois sabíamos que nós tínhamos uma grande missão. A nossa grande missão era criar os nossos filhos no Senhor e para o Senhor. E quando a gente fala em missão, né, parece obrigação, parece peso, mas não era pesado, nunca foi. Gente, eu me encantei com os meus filhos. Foi encantamento, assim, foi, sabe? E a minha grande preocupação, Deus é minha testemunha, né? Não precisava exagerar ou dourar a pílula. Mas a grande preocupação da minha vida era que os meus filhos conhecessem o Senhor e temessem o Senhor. E que servissem ao Senhor. Esse foi o recado de Davi para Salomão. O Davi está morrendo e o Salomão é o futuro rei. O Davi fala: meu filho, conheça o Deus de teu pai. Conheça o Deus de teu pai e busque a Ele de todo o seu coração. Se você buscá-lo, Ele se deixará achar por ti. Então hoje eu tenho maravilhosas conversas com os meus filhos. É bom o meu filho chegar para mim e falar: pai, eu estava angustiado no trabalho, a situação tal. E eu comecei a orar. E Deus, pai, respondeu às minhas orações. Eu sei que foi a graça de Deus. Eu sei que foi a graça de Deus. Gente, o que mais que eu quero nessa vida? Então, o discipulado, ele começa em casa. A formação espiritual dos nossos filhos começa em casa. Isso é igual a um tiro. Qual é o alvo que você tem? Então, daqui você vai atirar, né? Não estou mirando ninguém não, lá na parede. Esse é o alvo. Então, qual é o alvo que eu tenho para a vida do meu filho? Primeiro, que ele seja um cidadão dos céus. Que ele tenha o temor do Senhor. Que ele ame o Senhor. Amém, irmãos? Está escrito, é verdade, Mandus. Mandus está citando o provérbio que o filho insensato é dor, a tristeza do pai e a vergonha da mãe. Não é? É que eu estava dizendo para a Daiane e o Francis, nós não podemos salvar os nossos filhos, isso é obra do Espírito Santo. Mas ensiná-los, formá-los, isso Deus vai requerer de nós. Isso Deus requer. Então, sequenciando aqui os textos que nós lemos, uma das coisas que nós percebemos Jesus é quem chama seus discípulos. Diferentemente do discipulado ou das formações, né, que aconteciam naqueles dias, por exemplo, nós já tínhamos os gregos, né,
já tínhamos a Academia de Platão, já tínhamos lá o Liceu de Aristóteles, já tínhamos a Escola de Gamaliel, né, que também eram escolas formadoras. Mas o que acontece? Diferentemente de Jesus, essas escolas eram os alunos que escolhiam. Os alunos que escolhiam seus mestres de acordo com a sua capacidade financeira. Quanto mais distinto, sábio, conhecedor o mestre, mais caro era estudar aos seus pés. Então, alguém para estudar aos pés de Gamaliel, que era o mestre em Jerusalém, discipulador, tinha que ter bala na agulha. E quando alguém ia escolher o seu mestre, ele escolhia, então, de acordo com as suas possibilidades financeiras. Agora, Jesus não. Vocês conseguem imaginar a pirâmide, a estratificação social de Israel? A pirâmide, estratificação social, consegue imaginar como que era lá em Israel? Estratificação social, classes sociais. Como que era a pirâmide lá em Israel nos dias de Jesus? Lá no topo, quem estava? Nobres, sacerdotes, autoridades religiosas. Nobres, sacerdotes formam o primeiro estado. Governo e religião, juntos. Então está lá no topo, nobres, sacerdotes. No meio, militares, generais, os militares de um modo geral. E lá no pé da pirâmide, lá embaixo, quem é que está? Agricultores, artesãos, quem mais? Pescadores. Jesus, o mestre dos mestres, chama seus discípulos, não é lá do topo da pirâmide, não é do meio, mas é lá de baixo. Diferentemente da Academia de Platão, do Liceu de Aristóteles e da Escola de Gamaliel. O que isso ensina para nós? Vamos? O que isso nos ensina? Que Jesus não se ilude com as representações sociais. Jesus olha a riqueza ou a pobreza? Não, Jesus olha o coração. Jesus escolhe pelo coração, independentemente se é rico ou se é pobre. Nós escolhemos e somos tendentes a escolher pelas representações, pelos títulos, pela formação, mas Jesus, diferentemente do costume da época, Jesus vai pelo coração. Quando o Samuel vai lá na casa do Jessé para escolher um rei, vocês lembram da história, né? Quando ele viu Eliabe, o sujeito de sorte Eliabe, grande, forte, alto, bonito e o primogênito. O Samuel falou, é esse. O mais alto, o mais bonito, o mais forte e o primeiro. Abriu a madre, é o primogênito. E Samuel disse que tremeu, falou, está diante de mim o escolhido do Senhor. E Deus falou assim, não, Samuel, eu não olho como os homens. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Então,
Jesus chama esses discípulos para segui-lo. Como é que é a formação que Jesus dá para esses discípulos? Como que é essa formação que Jesus dá para os discípulos? Como que Jesus forma os seus discípulos? Caminhou com eles. O que mais? Teve também. Não tinha uma escola, não tinha livros, não tinha relação financeira, pagamento pelo discipulado, não tinha escola, não tinha quadro, não tinha banco. Não tinha. Não tinha livros. Como é que era isso? Vida na vida. Vida com a vida, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é Jesus. Nós tivemos, eu não posso negar que nós tivemos ganhos, né, no tempos modernos, no mundo moderno. Tivemos sim. Eu amava ser professor e ainda hoje encontro com os meus alunos, eles me conhecem e boa parte deles eu conheço, ainda consigo me lembrar do nome deles. Quando eu tinha 30, 40 alunos numa sala de aula. Em 2015, eles me convidaram por ausência de um professor, fui convidado para suprir essa necessidade, como eu tenho um vínculo e um apreço muito grande e uma dívida de gratidão pela UNE Evangélica, né? Foi quem me abriu as portas de trabalho quando eu cheguei de Belo Horizonte. E um professor se ausentou de última hora, e na época o doutor Marcelo me convidou para dar aula, e eu fui. Mas era difícil, gente, eram 80 alunos numa sala de aula. Era palestra. Alguns me lembram, eles se lembram de mim, mas a gente não tinha, sabe, relacionamento pessoal. Então, o discipulado, ele é relacional. Entendem quando eu falo que o discipulado ele é relacional? É andar juntos, é partilhar a vida, é ouvir, é falar, é prestar contas. O discipulado, ele precisa, ele demanda isso, tem que ser relacional. Tem que ter relacionamento, tem que ter vínculos. E isso é nadar contra a correnteza. É remar contra a corrente. Falar em relacionamentos, né? Uma amizade intencional, de amor, de vínculos, de doação, isso é remar contra a correnteza. Mas é perfeitamente possível, porque foi o que Jesus mandou a gente fazer. Sabiam disso? Jesus não mandou construir templos, não mandou construir seminários, são todas coisas boas, mas o que Jesus mandou a gente fazer foi fazer discípulo, né? Aí nós adotamos os métodos dos tempos modernos e trazemos, que também é bom e que ajuda, mas não podemos esquecer do principal, que é o relacional, essa vida na vida, essa aproximação.
Jesus ensina fazendo. Seu discipulado não é teórico, mas o discipulado de Jesus, a formação de Jesus é prática. Quando Jesus quis ensinar os discípulos a servir os outros, a considerar os outros superiores a si mesmo, o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. Gamaliel era um mestre em Jerusalém. E o discípulo tinha que obedecer o mestre em tudo. Sabe, a única coisa que um discípulo não deveria fazer, mesmo se o mestre mandasse, era lavar os seus pés. Sabiam disso? Por exemplo, Paulo é discípulo de Gamaliel. Gamaliel é o mestre, ele tem que ouvir, tem que respeitar, tem que obedecer. Mas só tinha uma coisa que o Paulo não poderia de forma nenhuma obedecer o Gamaliel, fosse se o Gamaliel ordenasse que Paulo tirasse as suas sandálias e lavasse os seus pés. Isso discípulo nenhum podia fazer. E Jesus, o mestre dos mestres, tira as sandálias dos discípulos e lava os seus pés. E Pedro entendeu perfeitamente. O Senhor vai lavar os meus pés? De jeito nenhum. Você que sabe, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então, lava o pé, lava a cabeça, lava tudo, não é? Exagerado. Mas, então, Jesus lava os pés dos discípulos. E vamos ler aqui em João, capítulo 13, que é o texto que nós estamos fazendo referência agora. João 13. João 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou. Qual que é? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Né? Essa é a base, essa é o fundamento, é a liga do discipulado. Ser discípulo de Jesus é seguir Jesus, é imitar Jesus. Então, a melhor definição para discípulo de Jesus, você é um discípulo de Jesus? O que isso quer dizer? Não, você é um seguidor de Jesus? Você segue Jesus? Você imita Jesus? Sim, eu imito Jesus. Eu imito. Com muitas lutas, dores, não perfeitamente, mas eu procuro imitar Jesus. Então você é um discípulo de Jesus. O discipulado de Jesus não tem custo financeiro, mas tem um custo pessoal, de renúncia, de abrir mão, de tomar a sua cruz. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser abençoar a sua família, servir a sua família, você vai ter que passar por muitas renúncias. Se você quiser manter o seu casamento, né, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para a glória de Deus. Se você quer seguir nas pegadas de Jesus, as pegadas de Jesus o levou à cruz. Jesus não morreu por causa dos romanos e nem por causa das autoridades religiosas. Né? Jesus morreu de morte morrida, eles o mataram. Né? Então, foi morto por causa do seu estilo de vida. Bom, então, em linhas gerais, essa é a ideia do discipulado.
Nós estamos resgatando, né, a questão do discipulado para a vida da nossa igreja. Já tem o quê? 4 anos, né? Arnaldo, Cida, pastor José, Silvio, que nós estamos aqui resgatando pouco a pouco a questão do discipulado. O discipulado que nós procuramos trabalhar aqui é um discipulado de microgrupo, ou seja, 4 pessoas com um facilitador, um discipulador, e estamos começando pouco a pouco, trazendo alguns irmãos e irmãs para fazerem parte desse discipulado. São 2 linhas mestras que a Igreja Batista Central de Anápolis está focando, que é o discipulado e os pequenos grupos. Criar vínculos, sentido de comunidade, sentido de fraternidade, de estar perto uns dos outros para a glória de Deus. Amém? E nós estamos já caminhando bem, nós já temos 2 equipes que estão coordenando já essa questão do discipulado, dos pequenos grupos. Nós já temos quantos pequenos grupos, Silvio? Temos 28 pequenos grupos, ou seja, queremos fechar o ano de 2025 com pelo menos 40, né? A igreja é bem grande e precisa de ir absorvendo os irmãos, sem falar nos outros que chegarão. Então, nós precisamos da participação de vocês. Estamos também já na 3ª, caminhando para a 4ª geração. Então, como coordenadores do discipulado, que são homens e mulheres que vão fazer parte, nós temos como coordenadores aqui, vai ser o Arnaldo e a Cida. Amém? Fica de pé aí os 2. E para coordenar os pequenos grupos, já estava coordenando, o Silvio. Pode ficar de pé aí, Silvio. Então, irmãos, nós queremos esse ano dar um novo avanço, né, mais intencional, com mais dedicação. Por isso eu peço a oração dos irmãos, né, por nós, pastores, essa liderança da igreja, que o Senhor tem levantado, né, para nos ajudar, enquanto igreja, para esse ministério, para esse serviço. Vamos orar por eles? Amém? Vamos orar por eles? Pastor. Sim. Falando de discipulado, quando você trouxe aí sobre a identidade do cristão. Uhum. Antes nós éramos conhecidos pelas nossas famílias, Sim. a tradição das nossas famílias, né? O Silvio lembrou aqui que eles eram conhecidos como netos do Alexandre Mendes. Uhum. Era muito respeitado e tal. Depois você trouxe a questão da formação profissional, né? A sua qualificação. Então você é conhecido pela qualificação, pela sua especialidade naquilo que você forma, né? Uhum. Só que para nós, tudo isso é importante, Uhum. mas para nós que fomos alcançados pelo Senhor Jesus, pela graça, e fomos salvos, então nós somos conhecidos como crentes. Cristãos. Como cristãos. Discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. E trazendo isso trazendo para o fechamento que você trouxe, eu vejo no discipulado essa possibilidade, ou essa oportunidade, da gente fortalecer essa nossa relação com Cristo. Amém. Então o discipulado já tem um grupo participando, né? Ele vai trazer inúmeros benefícios, mas talvez o principal que a gente esteja buscando seja a formação de novos líderes, para que a gente tenha mais lideranças para os pequenos grupos. Uhum. Mas nós estamos trabalhando muito no discipulado a questão do caráter de cada irmão. Resgate da identidade cristã. Resgate da identidade cristã. Então, tanto aqueles que já estão participando do processo, cerca de 90 irmãos já estão envolvidos no processo, quanto um grupo novo que vai começar a ser trabalhado agora, cerca de 90 irmãos. Eu estou parecido com você até na garganta, né, pastor? Você fica no ran-ran e eu fico aqui também. E aí, onde que eu estava? Os irmãos que estão sendo trabalhados.
os irmãos, esses 60 que vão ser trabalhados a partir de agora. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão do caráter cristão, as pessoas saberem aonde eles estão entrando, saberem o compromisso que estão assumindo. É mais ou menos assim, irmãos. Eu tenho tratado o discipulado como o grupo da SWAT da polícia. Você vai pegar um grupo ali e vai aperfeiçoar eles. É para aperfeiçoar o caráter, é para afastar o pecado, é para tirar aquele podre, sabe, aquela doençazinha que a gente tem em uma área ou outra área da nossa vida. Então, o discipulado ele vem para nos lapidar. Então, aquele que já está no discipulado e aqueles que vão entrar, eles têm que entrar com essa ciência, cientes de que serão lapidados com um propósito, né, um projeto maior, que é de nós continuarmos avançando nos pequenos grupos, avançando na pregação do Evangelho, porque o grande problema nosso hoje, pastor, e finalizo aqui, é que somos hoje conhecidos como cristãos, não mais pela minha família, não tanto pela minha formação, pelas minhas qualificações, mas porque eu sou um crente, eu sou um cristão, sou um servo do Senhor. E nós temos falhado muito nessa missão. Testemunho. O nosso testemunho. Nós temos que lavar a roupa suja, apesar que está transmitindo pela internet. Nós temos que reconhecer que nós temos falhado muito, nós temos errado muito. Parece que nós somos muito crentes aqui dentro da igreja. Quando sai lá fora, alguns se perdem facilmente. Quando sai lá fora, alguns esquecem rapidamente que somos cristãos, que somos servos do Senhor Jesus. Então, o discipulado, entre outras bênçãos, outros benefícios, ele vai trabalhar o nosso caráter cristão. Amém. Quem entrar no discipulado, ele vai ser depurado. A ideia é essa. Ele vai ser lapidado para nós formarmos líderes verdadeiros, preparados, santificados e prontos para continuar realizando a grande obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E lembrando que isso não é opcional, né? Para o verdadeiro servo de Deus, ser um discípulo de Jesus não é uma opção. É verdade. Né? É essência necessária. É essência. É verdade. Né? Todos nós precisamos entender esse compromisso com Jesus, com o reino de Deus. E como o Arnaldo está dizendo, nas mídias sociais hoje, né, o testemunho evangélico tem sido muito, muito ruim, irmãos. E nós precisamos honrar Jesus para a glória dele. João? Vou dar o testemunho meu aqui, não. Há mais de 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, nós tínhamos um grupo grande, liderados pelo Arnaldo. E um dia alguém falou assim: quem é esse que está sempre aqui na sua empresa? Quase todo dia eu vejo ele aqui. Me veio na cabeça uma palavra interessante. E eu falo para ele até hoje. É meu irmão de canga. Para quem não sabe o que é canga, é o que une dois bois, uma junta. Está sempre junto. E durante um bom tempo, o Arnaldo fez isso comigo. Talvez ele não saiba o quanto isso foi importante para mim, para a minha vida pessoal, para a minha família, ele e a Cida. Isso faz toda a diferença. Isso foi mais ou menos uns 10 anos. Era futebol, era viajar no final de ano, a Donep, eu e ele viajando esse Brasil inteiro, e conversando e trocando ideia e aprendendo, pastor. Porque você pega uma pessoa bruta, totalmente bruta, sabe nada, machucado, doente, cheio de ranços, vícios, como o Arnaldo colocou, isso não sai de um dia para o outro. Isso não sai, vou dormir e amanheço pronto. Isso demanda tempo, aprendizado. E o Arnaldo foi essa pessoa que, com certeza, eu e muitos outros aprendemos do que isso. Ele nos ensinou, além de aprendermos, nos ensinou também a sermos discipuladores, que é o mais importante.
Isso é liderança. Que Deus abençoe o Arnaldo e a Cida, mas eu não podia deixar de falar, pastor. O senhor está falando desde o início acerca dessas mudanças, de discipulado, de aprender. Mas mais do que isso, Jesus não discipulou os discípulos simplesmente para eles ficarem para eles, mas para passar para diante. Amém. Obrigado, João. E temos, irmãos, os pequenos grupos que nós precisamos participar de um pequeno grupo. Ali nós temos comunhão, nós temos socorro, e eu tenho aqui maravilhosos exemplos, né? Silvério, um profissional muito ocupado, mas quando um familiar, alguém no pequeno grupo faleceu, o Silvério estava ali presente. Eu estou dando ele como exemplo porque é um exemplo de todos os outros. O Másio, quando a irmã Isa estava internada, todos os dias o Másio me passava informações. Irmã Isa, pastor, esteve no hospital. Então, é uma forma de nós nos aproximarmos. Nadar contra a corrente, quebrar essa cultura do individualismo, criar vínculos de amor, de respeito, como o João está falando, de amizade, de crescimento espiritual para a glória de Deus. Vamos orar, pastor Josué vai nos conduzir nessa oração, pelo Arnaldo, a Cida, o Silvio. Irmãos, vamos ficar de pé? Pai, nós te damos graças pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra, ela nos traz luz e o Teu Espírito Santo, ele nos impulsiona a caminhar segundo o Teu querer. E te louvo, Pai, porque o discipulado é a resposta para a igreja de hoje no mundo, não só na Batista Central, mas a igreja tem se afastado desse eixo e agora precisa retornar ao eixo do discipulado, da vida na vida, e que, como nós entendemos e proposto, que o discipulado é um processo, também não é algo que acontece de uma vez, é um processo do dia a dia, uma caminhada, e que nem todos vão conseguir caminhar, muitos desistem pelo caminho. Mas te louvamos, Pai, por essa luz que o Senhor tem dado à igreja, e que não é um movimento, como tantos movimentos que surgiram e que trouxeram dor, afastamento, divisão, confusão, tristeza, e muitos caíram da fé por causa desses movimentos. Mas é um processo inspirado pelo Teu Espírito, onde não só a Batista Central, mas a Convenção Batista Nacional, a liderança da convenção, abraçou esse processo. A Batista Brasileira também abraçou esse processo. As igrejas estão abraçando esse processo, porque cremos que é algo do Senhor. E como isso tem sido bênção nas nossas vidas, na minha vida pessoal, Pai, quando que eu pensei que depois dos 70 anos eu iria crescer? E o Senhor me fez crescer através do discipulado, me fez abrir mão de laços, de prisões emocionais, de sofrimentos, de coisas do coração, ressentimentos. O Senhor foi limpando através desse processo.
E o que nós estamos querendo, Pai, é que, como é uma coisa boa, isso seja também compartilhado com toda a igreja, com todos os irmãos, com os irmãos ali de São Luís, que hoje nós vamos ali levar essa palavra, que o Senhor consiga, através da nossa vida, transmitir isso ali. E que todo o povo de Deus, Pai, se volte a fazer aquilo que o Senhor mandou. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Que nós possamos, Pai, aqui na igreja, usar, caminhar, assim o Senhor tem levantado a Cida, para caminhar com as irmãs, que o Senhor capacite a cada vez, fortaleça, dê perseverança, como diz Atos 2 ali, que a igreja primitiva perseverava, que haja perseverança. O Arnaldo, caminhando com os homens, que haja também perseverança. Unanimidade, todos eram unânimes, quer dizer, todos era uma massa só. É como se fosse uma massa de cimento, uma massa de pão de queijo. Todos amassados pelo Senhor, sejamos unânimes. E o Silvio também, o Senhor use nos pequenos grupos, com a mentalidade, cada um de nós, que nós não temos a última palavra e que o Senhor vai usando grupos e conselhos, e na multidão de conselhos há sabedoria, e que assim, Pai, o Teu nome seja glorificado e nós possamos ser fortalecidos e ser verdadeiramente discípulos do Senhor, fazendo discípulos. Que não sejamos, ó Deus, com essa mentalidade de que a laranjeira produz laranja, mas que a laranjeira produza laranjeiras através das sementes. Então, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.